Uma pesquisa revelou o que as pessoas mais bem-sucedidas no mundo têm em comum. E o que essa pesquisa descobriu é surpreendente e você pode começar a fazer ainda hoje. A descoberta é de um ex-universitário falido que queria ficar milionário. Nos últimos 20 anos, ele entrevistou 1.200 das pessoas mais ricas do mundo para entender o que elas fazem de diferente. E, ao final dessa jornada, foi ele que ficou milionário. A pesquisa teve como ponto de partida o estudo de Thomas Corley. Esse primeiro estudo notou que, enquanto 78% das pessoas mais pobres gastam tempo assistindo reality shows, somente 6% dos ricos usam seu tempo dessa maneira. Mas pode ficar tranquilo que esse vídeo não é sobre reality shows. Com base nessa informação inicial, o ex-universitário resolveu ampliar a sua pesquisa e chegou a algo que geralmente a gente já sabia ou já escutou em outras fontes. Os dados coletados por ele apontaram que enquanto 86% dos ricos leem livros e fizeram disso um hábito, apenas 26% dos pobres agem assim. E é aqui que, em vez de tudo ficar claro, outras questões começam a rodear nossos pensamentos. Se existe dentre os mais pobres 26% que possuem o hábito de leitura, por qual motivo esse número considerável de pessoas não conseguiu mudar a sua situação financeira? Seria uma simples mudança de hábito? Bastaria começar a ler e ascender de nível social e intelectual? Será que existe algo que a pesquisa não conseguiu revelar? Bom, seria repetitivo dizer que a leitura em si já produz uma série de benefícios. Eu mesmo já fiz um vídeo aqui no canal sobre o assunto, e se você me acompanha há algum tempo, já sabe de qual vídeo eu estou falando. Agora, os dados a seguir são impossíveis de ignorar. Sabe aqueles criticados livros de desenvolvimento pessoal que antes eram chamados de autoajuda? Eu confesso que já tive uma certa desconfiança com relação ao conteúdo desses livros, mas o que me surpreendeu foi que os assuntos sobre desenvolvimento pessoal, muito citados aqui nesse canal, foram responsáveis por algumas das principais mudanças que ocorreram comigo desde o início do consumo de uma série desses livros. E foi aqui que eu encontrei um padrão. As pessoas mais bem-sucedidas são, em sua maioria esmagadora, obcecadas por livros de desenvolvimento pessoal. E o que há de tão especial na leitura desse material? Somente isso já valeria para você encerrar o vídeo por aqui. Eu descobri que a leitura desse tipo de livro é capaz de limitar as ações da ansiedade e da depressão. Isso ocorre porque, ao ter acesso a esse conteúdo por meio da leitura, você passa a ter mais facilidade para fazer planos, tomar decisões e organizar prioridades. Isso te leva a obter uma avaliação mais satisfeita de si mesmo. Um estudo realizado pela Universidade de Sussex na Inglaterra foi capaz de comprovar o poder praticamente instantâneo que a leitura exerce contra a depressão e a ansiedade. A leitura diária de apenas 6 minutos é capaz de promover duas coisas. Primeiro, redução da frequência cardíaca e segundo, alívio da tensão muscular. Esse estudo revelou ainda que a leitura desses 6 minutos consegue nos fazer relaxar mais do que ouvir música, passear ou beber uma xícara de chá. Estamos vivendo um momento complicado da humanidade. A geração que possui mais acesso à informação é, ao mesmo tempo, a geração mais desinformada. As mídias estão a todo tempo buscando a nossa atenção por todos os lados e de todas as formas, e por esse motivo muitas pessoas que conheço e que me acompanham nessa jornada disseram não conseguir se concentrar para realizar uma simples leitura. E isso acontece porque eu e você estamos pensando de forma errada. Não é a concentração que vai permitir a leitura, mas é o hábito de leitura que é capaz de desenvolver a verdadeira concentração. Eu reconheço que há dificuldades reais para iniciar ou desenvolver o hábito de leitura, tais como uma rotina corrida, lugares cheios, transporte público desconfortável e muito cansaço. Mas, acredite, dedicar esses poucos minutos à leitura vai treinar seu cérebro para driblar essas dificuldades. Agora, tem mais uma coisa que eu não posso deixar de te falar. Imagine na leitura um recomeço. Sempre há aquele momento da vida que a gente sente que precisa mudar. A gente fica cansado de tudo e parece estar sem saída. Nesse momento, a leitura vai te proporcionar uma visão mais ampla das coisas
e alimentar a sua mente com informações para despertar o seu potencial criativo e assim obter as respostas certas. Você tem, nesse contexto, motivos suficientes para iniciar um plano de leitura e transformar sua vida, assim como vem acontecendo comigo. E por isso eu tenho uma excelente notícia no final desse vídeo. Como observamos, fica fácil entender que a leitura é algo obrigatório para desenvolver habilidades e se diferenciar em qualquer área da vida. E agora, chegou o momento de você descobrir o que as pessoas mais bem-sucedidas têm em comum. Existe um ditado popular muito realista que diz: se a gente não está se desenvolvendo, a gente está decaindo. Crescimento é a única forma de fugir da decadência. Uma das principais características das pessoas mais bem-sucedidas está em sua capacidade de seleção. Deixa eu explicar. Talvez você não tenha prestado atenção a isso, mas todos nós somos exímios leitores, sabia? Estamos lendo o tempo todo. Isso inclui jornais, carrosséis de mídias sociais, legendas de filmes e séries, coisas que na verdade estão somente sugando nosso tempo. As pessoas mais bem-sucedidas canalizam esse tempo para ler algo que seja construtivo e positivo para o seu desenvolvimento. Já foi comprovado que ler qualquer tema, seja desde a administração do tempo à física nuclear, lendo 1 hora por dia, te tornará uma autoridade naquele tema. Em 2 anos, você se tornará um especialista e em 3 e 5 anos, você será uma autoridade internacional no assunto. Você será uma das pessoas mais conhecidas nesse campo no mundo. Não importa se for medicina, biologia molecular ou física quântica. Portanto, se você quiser alcançar esse nível, comece lendo 1 hora por dia. Ler é tão poderoso que até o bilionário Elon Musk, quando foi perguntado sobre como ele conseguiu êxito em seus negócios e ainda construiu aqueles incríveis foguetes, respondeu: eu li livros. Outra característica das pessoas mais bem-sucedidas é que elas perceberam a leitura como uma forma de aprender com os erros dos outros. Eles notaram que os livros são uma forma acessível de você viver a experiência de outras pessoas e tirar aprendizados com isso, sem que você precise passar por todos os problemas e dificuldades que o autor passou para adquirir aquele conhecimento ou aquela habilidade. Imagine o retorno sobre o tempo e sobre o investimento que o livro proporciona. Quando a gente lê uma matéria séria em um blog, o que geralmente leva de 3 a 5 minutos, essa matéria levou em média 4 dias de pesquisa. Um artigo mais denso ou um livro completo pode conter décadas de trabalho duro. Outro detalhe ignorado é que as pessoas mais bem-sucedidas encaram a leitura como uma espécie de mentoria. Ler um livro é uma forma de ter acesso à mente, experiência e o conhecimento do autor. Imagine que, além de muito difícil, seria bem caro conseguir um tempo na agenda de algum desses bem-sucedidos, por exemplo. Essa leitura pode ser vista como uma oportunidade de ter algumas horas desses autores espetaculares junto com você, aí no seu cantinho de leitura. A gente pode perceber então que o diferencial do hábito de leitura das pessoas mais bem-sucedidas em oposição às pessoas com menos sucesso, que também são leitores, está baseado em 2 pilares. O primeiro pilar é a seleção do conteúdo e o segundo pilar é a mentalidade de autoeducação. Um fato inegável é que muitas pessoas não gostam de ler. No entanto, todos os líderes são leitores de livros. Falando em líderes, eu tive acesso aos processos utilizados por alguns desses coaches conhecidos e também percebi um padrão. Há indicações de livros específicos como parte obrigatória de seus treinamentos. Inclusive, para que o treinamento seja considerado válido, é imprescindível que as leituras indicadas sejam executadas até o seu final. E esse foi o motivo pelo qual eu, de posse de alguma dessas listas, comecei a minha jornada de leitura. Com base nessas informações, fica muito evidente que a leitura transforma vidas, assim como vem acontecendo comigo. Logo, vem a seguinte pergunta: por que, mesmo sabendo disso, a gente não consegue desenvolver ou manter uma rotina de leitura? Seria falta de tempo? Dificuldade de concentração? Falta de disciplina? O pior disso é que há momentos na profissão, na faculdade ou mesmo em algum curso que a gente se vê obrigado a ler materiais densos, de grande quantidade de conteúdo. E nesses casos a leitura deixou de ser uma opção para ser uma obrigação ou uma necessidade. Agora eu imagino, você já deve ter ouvido falar em leitura dinâmica, né?
Antes de você pensar qualquer coisa, deixa eu resumir para você a minha experiência sobre esse tema. Eu cheguei a um momento complicado na carreira. Eu estava trabalhando como profissional de tecnologia da informação, estudando para uma pós-graduação na área de humanas e ainda atuando como professor de um curso de nível médio, sendo responsável por dar as aulas de mais de 90% das matérias. Além disso, ainda fiz minha inscrição em um concurso interno do trabalho, como conseguir pelo menos ler esse material todo. E foi pensando nisso que eu comecei a pesquisar e acabei me inscrevendo em um curso de memorização e 2 dos maiores cursos de leitura dinâmica conhecidos. Eu confesso que fiquei muito contente com tudo que me foi agregado. No entanto, pude perceber algo que é capaz de frustrar muita gente e eu vou abrir o jogo para você. Os cursos tradicionais, embora contenham um conteúdo de excelência, demoram demais para entregar algum resultado. A começar pelo material introdutório, que é grande e muito conceitual. E, sendo mais direto, eu não conheço muita gente querendo ganhar competição de leitura por aí. Sem contar que ler em uma velocidade estratosférica, o que é proposto por esses cursos, compromete a qualidade do entendimento do texto que a gente lê. O que você pode estar se perguntando então é: será que essa tal de leitura dinâmica funciona? Bem, eu digo prontamente que sim, funciona muito, mas não da forma como vem sendo ensinado. É possível ler pelo menos 200% mais rápido que um leitor convencional sem treinamentos exaustivos. Ah, e sabe aqueles 6 minutos diários que eu comentei há pouco? Pois é, com 6 minutos diários, utilizando qualquer livro físico ou digital, você pode começar a ler mais rápido sem comprometer o entendimento e pode começar ainda hoje. Mas vamos com uma coisa de cada vez. Eu não sei se você está querendo começar esse maravilhoso hábito ou se você já tem alguns livros atrasados e acumulados na estante. Independente dos casos, vai servir para você. E, é claro, esses resultados irão te colocar na possibilidade de agir como essas pessoas mais bem-sucedidas, que foi o foco desse vídeo aqui. E agora eu te pergunto, você está pronto para realizar essa mudança extraordinária na sua vida? É claro que você tem um livro físico ou digital para começar agora, não é verdade? Então, sem enrolação, vai no primeiro comentário que eu vou deixar fixado aqui abaixo desse vídeo e entre para o nosso time de leitores. Eu sou o Fábio Soares e esse é o canal Filosofia Contemplativa, porque pensar não custa nada.